Justamente sobre o Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o único que até esse momento já tem maioria pela sua condenação. Nós vamos conversar agora com o nosso repórter, o Igor Damasceno, que tem notícias, informações acerca do que tem se manifestado a defesa do Coronel Mauro Cid. Ele está lá, inclusive, dentro do plenário, onde a sessão está suspensa, retornará logo mais. Igor Damasceno, chegando no Jornal Jovem Pan. Boa noite, bem-vindo. Oi, Kobayashi. Boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham. Eu aproveitei esse intervalo pedido pelo ministro Luiz Fux para conversar com a defesa de Mauro Cid. Até o momento, o único que já tem maioria para uma condenação. Até o momento ele está condenado por abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E a defesa de Mauro Cid já adiantou que vai recorrer da decisão e vai apontar certas incongruências, como eles usaram o termo, incongruências no voto do ministro Luiz Fux. Por quê? Porque o ministro Luiz Fux votou até agora somente para condenar Mauro Cid. E o questionamento da defesa do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro é: ele teria tentado dar um golpe de Estado sozinho? Ele teria arquitetado tudo sozinho, sem nenhum líder, sem nenhuma pessoa para ajudá-lo? Então é uma dúvida que vai ser levantada no voto do ministro Luiz Fux, não para tentar rever o voto dele em relação aos demais, mas para tentar livrar Mauro Cid de uma condenação, assim como, nesse momento, os demais réus que já têm um voto de Luiz Fux estão livres, pelo menos nesse momento. Olha, pessoal, já é considerado um dos votos mais longos da história do Supremo Tribunal Federal. Nós já ultrapassamos 10 horas de leitura de voto do ministro Luiz Fux e não há previsão para acabar. Ele já avisou que está disposto a ir até onde der para poder fazer a leitura total do voto dele. E é um voto qual gerou algumas questões curiosas, algumas cenas inusitadas durante a leitura. Eu estive durante toda a tarde de hoje, amanhã também, acompanhando a leitura desse voto, e por volta das 7 horas da noite foi possível perceber que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, chegou a dormir no plenário por cerca de 20 minutos. Isso mesmo. Ali sentado na bancada, onde as demais autoridades estão, Paulo Gonet chegou a dormir por 20 minutos durante a leitura do voto do ministro Luiz Fux. E ele não está sozinho nessa. O ministro Alexandre de Moraes, relator dessa ação penal, chegou a cochilar por alguns minutos, alguns segundos. E o ministro Flávio Dino se ausentou por várias vezes. Então é um voto que alguns colegas jornalistas que acompanham direto do plenário estão considerando bastante cansativo. Os parlamentares, tanto da base governista quanto da oposição, a maioria já se ausentou. Nesse momento quem está presente é o deputado Evair de Mello, mas toda a base governista já se ausentou, justamente por causa da duração desse voto. É também considerado um voto bastante polêmico por causa dessas divergências e está dando o que falar também nas redes sociais. O julgamento vai retomar em instantes, sem previsão para acabar, viu? Tá aí Igor Damasceno falando ao vivo e diretamente lá do plenário. O Igor Damasceno já, inclusive, trouxe a informação de que provavelmente irão atravessar a noite. Aí não há previsão de que esse julgamento termine por agora. Dora Kramer, quero a sua opinião aí sobre o que nos trouxe o Igor. A manifestação da defesa já anuncia um recurso em relação à condenação de Mauro Cid, que, por ser alguém que confessou, já era esperado, né, Dora? A questão é saber o benefício, porque a PGR pediu o benefício ali, o tal do prêmio da delação premiada, como sendo de diminuição de 1/3 da pena. Mas o Mauro Cid falou que o contrato lá atrás era de perdão judicial, era de 100%. E o ministro Luiz Fux, nesse momento, também adere à proposta da PGR, ou seja, ainda que tenha delatado, vai cumprir algum tipo de penalidade. Mauro Cid, que até esse momento é o único com maioria pela condenação. Dora Kramer. Pois é, você vê que o Igor traz um ponto que eu tinha pensado mesmo. Falei, bom, se prevalecesse o voto do Fux, porque não é o voto do Fux que vai prevalecer, tá certo? Ele já foi condenado, Mauro Cid, pelos outros dois juízes, até porque ele é réu, confesso.
Depois, se ele vai ter os benefícios e qual a extensão do benefício, isso ficará para ser decidido na sexta-feira. Mas no voto do ministro Fux, a menos que ele venha, porque ele tira o ex-presidente Jair Bolsonaro da cena, mas ele argumentando até, tem vários argumentos, um deles é que ele estava distanciado, mas ele pode colocar outros personagens da cena, porque se não colocar, fica essa situação realmente inusitada, de que o Mauro Cid teria dado um golpe sozinho, para quê? Em benefício de quem? Ia golpear o quê? Para ficar ele o quê? Na ajudância de ordens de quem? Né? Então é uma coisa completamente sem pé nem cabeça, que não combina. O ministro Luiz Fux optou por olhar os fatos de maneira isolada. Os outros dois, principalmente o relator, e aí Flávio Dino acompanhou, fizeram um encadeamento Ih, gente, não está saindo a palavra. Entrelaçou. Entrelaçou os fatos e construiu aí um relato. Essa foi bem a diferença da composição desses votos, né? Vamos ver, eu estou achando que o ministro Luiz Fux deve incluir na questão do golpe, já que ele reconhece que houve golpe, porque se ele condena, ou que houve tentativa, se ele condena o Mauro Cid por tentativa de golpe ou por golpe, então, na concepção dele, houve crime, porque senão ele está condenando o porquê, tá certo? Se houve o crime e ele não pode ter sido cometido sozinho, a menos que ele vá defender essa tese. Então, é de se supor, de se imaginar pela lógica, que ele deve incluir nessa condenação outros personagens. Inclusive, o ministro Luiz Fux, quando anunciou ali para o presidente da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin, a respeito dos próximos votos que virão, logo mais quando eles retornarem à sessão de julgamento, ele já anunciou que tem algumas peculiaridades, algumas questões diferentes em relação aos fatos, aos crimes que são imputados a esses outros 4 réus que ainda dependem de uma votação do ministro Luiz Fux. Ou seja, Deise Thiocari, pode haver surpresa em relação aos demais réus. Pode haver, né, Kobayashi? E em relação aqui ao Cid, ele já é visto pelo núcleo bolsonarista como um, abre aspas, traidor. Então, essa condenação dele, percebam como isso vai mudando também e é favorável ao ex-presidente, porque descola o ex-presidente daquela imagem do Mauro Cid de um articulador, né, ou um co-ajudante, né? Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele se descola dessa imagem do Cid, ele não é mais visto como grande articulador desse golpe e o Cid passa a ser a grande figura central, né? Obviamente, isso permite que o ex-presidente Jair Bolsonaro possa reiterar o argumento de que ele foi vítima de um aparelho institucional que o persegue, né? Então, é interessante como essas nuances, elas vão ganhando força ao longo do voto do ministro, né? Então, agora o Mauro Cid é o grande delator, é o grande articulador disso tudo. Isso pode também dar mais narrativa e mais força para a defesa do ex-presidente nos argumentos depois do julgamento. E quem são esses, os outros 4 réus que terão agora o voto do ministro Luiz Fux a respeito dos crimes que a eles são imputados? Estou falando do Anderson Torres, que é ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e, na época, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, quando, do 8 de janeiro de 2023, daqueles ataques aos 3 poderes da República, do general Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, ao general e ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e Walter Souza Braga Neto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil no governo Bolsonaro e candidato a vice-presidente da República nas eleições presidenciais de 2022. Tem alguma aposta, Dora Kramer, algum comentário a respeito desses 4 que terão o seu julgamento reiniciado logo mais?
Desses 4 eu não tenho, eu queria voltar, eu fiquei pensando no Braga Neto, mas aí, gente, é aposta baseada em nada, né? Então, realmente, eu não ouso fazer isso, porque como o ministro Luiz Fux já nos surpreendeu o dia todo, né? Eu não ousaria. Sabe uma coisa que eu lembrei naquela discussão? Porque eu estou muito na tese de que, para a história, o voto do Fux se dilui. E eu lembrei que o Lewandowski, que hoje é ministro da Justiça, no mensalão, ele foi o revisor do Joaquim Barbosa. Ele revisava, ele foi o tempo todo o voto divergente. O que ficou para a história? Quem é que lembra disso? Eu não lembrava, eu lembrei agora aqui, puxando pela memória, o Lewandowski falou o julgamento inteiro, contrariamente ao relator, contrariamente à maioria. E quem que lembra disso? O que ficou? O que ficou foi a condenação, porque isso é o objetivo. Quem é que lembra, quem é que alude, quem é que se refere ao que o Lewandowski argumentou ou deixou de argumentar em prol da inocência dos réus do mensalão, que foram quase todos condenados? Ninguém. Eu vou te falar quem lembrou, viu, Dora Kramer? A Beatriz Oliveira, da nossa redação aqui do jornalismo, acabou de me mandar aqui, porque agora já começa essa comparação, né? Os votos mais longos da história. O ministro Luiz Fux votou por mais de 10 horas. E se agora, quando ele retomar o seu voto, isso se alongar, ele pode ser o recordista. O ministro Ricardo Lewandowski, que você bem citou, no julgamento do mensalão, ação penal 470, tem 15 horas de votação, mas ele só perde para o próprio relator do mensalão, que era justamente o ministro Joaquim Barbosa, falou por 15 horas e 48 minutos, isso tudo lá em 2012. Ou seja, ministro Luiz Fux está aí agora entrando no páreo, no top 3, para saber qual é o voto mais longo, Deise Chocari. Olha, Kobayashi, fazendo esses levantamentos, né, esses votos longos também, aí vamos pegar um pouquinho aqui para o lado mais sociológico, né, eles cumprem uma função também, por mais que eles sejam cansativos, mas eles cumprem uma função de explicar para o público, né, toda a narrativa envolvida nisso, como que os ministros pensam. Então, cada aula, a expectativa é que ela se torne... Cada fala, a expectativa é que ela se torne uma aula sobre a democracia, sobre o pensamento daquele ministro, porque nem sempre a gente tem essa oportunidade de conhecer, né, como pensam os ministros. Então, esses votos longos, eles não falam apenas para os autos, né, mas para a opinião pública e, como a Dora tem mencionado aqui constantemente, com certeza para a posteridade, né, e como a gente tem visto aqui. Então, por exemplo, o Moraes, o Dino e o Fux... eles estão indo nesses votos deles além da técnica, né? Eles estão construindo narrativas, falas que podem ser utilizadas posteriormente. Então, esse voto longo, para além do que a gente pensa, do cansaço ou de uma tentativa de desviar a atenção, ele cumpre uma função de ritual democrático mesmo, que é extremamente necessário. Como a Dora falou, estamos numa democracia. Agora, Dora Kramer, o ministro Luiz Fux, ele não era daqueles mais afetos do ex-presidente Jair Bolsonaro do ponto de vista dessa última composição da corte, né? O presidente Bolsonaro indicou o André Mendonça e o ministro Nunes Marques. O ministro Luiz Fux é da composição mais antiga, ele foi indicado lá atrás pela ex-presidente Dilma Rousseff. Você acredita que esse voto de absolvição, de declaração de nulidade, que atende tanto aos interesses da defesa de Jair Bolsonaro, possa movimentar de alguma maneira o entendimento de outros ministros dessa composição mais antiga? Estou falando aí da própria ministra Carmen Lúcia, de alguns outros ministros do plenário, onde poderia ir esse caso, se tiver condições de um recurso que possa chegar ao plenário. Fala, Dora Kramer. Olha, acho que não. Acho que se houver mudança de posição em relação à expectativa, é por convicção própria, por convencimento das provas, do que apresentou a defesa, não pelo relato do ministro Luiz Fux. Mas eu gosto de lembrar também que o ministro Luiz Fux, ele era o queridérrimo do PT, né? Porque lembra que aquela história, que ele teria garantido, não sei se
história é verdade, ao José Dirceu, que ia matar no peito, e esse matar no peito foi interpretado como uma absolvição lá no Mensalão. Vamos de novo falar do Mensalão, até porque o ministro Luiz Fux se referiu a esse julgamento. E ele, então, quando chegou lá no tribunal, quando vestiu a toga, essa conversa com o José Dirceu teria sido antes da indicação, e aí, quando vestiu a toga, ele fez tudo diferente. Ele foi, que ele até hoje era considerado um ministro punitivista, e hoje ele fez um perfil garantivista. Agora, queria notar sobre esse julgamento, porque eu me lembrei quando a Deise falou das lições que encerram os votos longos, tal, que a gente fica tendo contato com o conhecimento, os juízes compartilham o conhecimento jurídico deles. Sabe que eu notei uma coisa? Eles estão falando em português, mas inteligível, né? Bom, o Flávio Dino, que é político, fala uma língua normal, né? O Alexandre de Moraes, ontem, o relator, também falou numa linguagem que dava para entender o que ele estava dizendo, porque em vários julgamentos ficava uma loucura. Eu não vou nem dizer em julgamento, aqui vou contar uma coisa para você. Tem ministro que eu falava no telefone e não conseguia entender nada, absolutamente nada do que o ministro dizia, porque era um juridiquês castiço. E eu notei que até agora o próprio Fux, que ele é do ramo, né, diferente do o Alexandre de Moraes, era secretário de Segurança, ministro de Segurança Pública, enfim, ele tem esse perfil. O Flávio Dino também, mas o Fux não. O Fux é do mundo jurídico desde os 25 anos de idade. Parece que ele é juiz desde os 25 anos de idade. E mesmo assim ele falou juridiquês, mas não falou assim aquele juridiquês castiço. Tomara, vamos ver os outros em que idioma vão falar. Porque se falarem em português, vai ser ótimo. O ministro Luiz Fux é juiz há muito tempo, foi inclusive ministro do STJ, né, a chamada Corte Cidadã, e depois foi para o STF no mandato da presidente Dilma Rousseff. Mas você sabe que, Deise, essa observação da Dora é muito interessante, como parece ser tudo isso uma tentativa do STF de se aproximar um pouco mais da sociedade, principalmente depois do 8 de janeiro. Essa tentativa de participar um pouco mais, de ser mais presente no dia a dia. Estou falando de redes sociais da Suprema Corte, que agora são mais movimentadas. A gente pega esses votos com uma linguagem um pouco mais acessível. Não só a linguagem, se a gente pega a leitura do relatório e do próprio voto do ministro Alexandre de Moraes, a utilização de artifícios visuais, né, slides, o que não é comum em julgamentos, isso é uma novidade. Quando da oitiva dos réus, uma câmera de alta resolução para transmissão daqueles atos judiciais, há uma tentativa nisso tudo de aproximação, Deise, do judiciário, do poder judiciário para com o cidadão, para com o povo de maneira geral? Eu acredito que sim, Kobayashi, mas entra no que a Dora falou, né? Às vezes, essa linguagem muito jurídica, ela oferece uma camada de blindagem entre o STF e a população. Então, você tem os esforços por fora, mas na hora de se comunicar, é um julgamento que está sendo transmitido por todas as TVs, por toda a mídia, na hora de você se comunicar diretamente com o cidadão, você usa uma camada de linguagem, né? Você utiliza muitos termos que a maioria do cidadão comum não consegue entender. E aí isso, obviamente, afasta, né? Essa fala hermética que a gente tem ouvido dos ministros, que a Dora mencionou aqui, ela pode passar para a população a percepção de que é um tribunal que fala para si mesmo. E aí isso pode ser problemático.